Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Eu sou Bruno Corano, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Para quem ainda não segue o canal, agora é uma ótima hora. Não esqueçam de ativar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes sociais, eu sou muito ativo no Instagram, mas estou presente em todas. Sempre @Bruno Corano. E hoje o Wall Street Cast recebe um grande economista. Atuou no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional e no Banco Interamericano de Desenvolvimento, em cargos como vice-diretor, diretor executivo ou conselheiro sênior. Ele foi vice-ministro de Assuntos Internacionais no Ministério das Finanças em 2003, autor de livros, mestre, doutor e professor de economia. É membro sênior do Policy Center for the New South. E também é membro sênior não residente na The Brookings Institution. Seja muito bem-vindo, Otaviano Canuto. Prazer meu estar aqui, Bruno. A gente já estava conversando bastante aqui antes de começar a gravação, mas eu não te perguntei isso justamente para deixar aqui quando a gente tivesse com as câmeras ligadas. Muito rapidamente, como é que você saiu de Sergipe e para virar uma figura tão importante e morar em Washington há mais de 20 anos? Olha, Bruno, foi um processo, digamos assim, em que a cada momento, digamos assim, havia um horizonte de 5 anos. Eu fiz aquilo que via como necessário para alcançar os objetivos naqueles 5 anos. E à medida em que as coisas foram correndo, esse cenário ia mudando e aí os objetivos iam se adaptando, não é? Quando, rapaz, o meu sonho em Aracaju era viajar pelo mundo, era conhecer o mundo, né? Você era bom aluno quando Era menino? Bom aluno e os meus pais me passaram uma boa lição nos seguintes termos. Qualquer coisa que eu quisesse fazer na vida dependeria dos meus estudos. Por não ter patrimônio familiar. Você veio de uma família humilde? Classe média baixa, isso, classe média baixa. O que seus pais faziam? O meu pai era um desenhista técnico no departamento de estradas e rodagem lá de Sergipe, um autodidata que nem chegou a completar o segundo grau, mas que aprendeu desenho técnico na marra pelo talento e pelo esforço dele próprio. E ele me deu esse traçado, e assim eu fiz. E foi justamente essa possibilidade aberta pelos estudos que fez com que, quando eu me graduasse na Universidade Federal de Sergipe, houve uma seleção nacional pelo Itamaraty, para a qual concorreram 800 jovens formandos. Para serem escolhidos 36, para serem colocados em postos do Itamaraty no exterior, para trabalhar com assuntos econômicos. E eu consegui entrar. Com quantos anos isso? Isso com 21 anos, com 20 anos. E eu fui parar, e isso me deu a chance de eu ir para parar em Montreal, no Canadá. Saí no mês de janeiro de Aracaju com mais 30 centígrados, e caio em Montreal com menos 20 centígrados. Foi um choque, digamos assim, e tanto. Mas, enquanto estava lá e trabalhava no consulado brasileiro em Montreal, eu também fiz um mestrado como estudante de tempo parcial na Concordia University. E por quê? Aquilo abriu ainda mais o leque. Então você já falava inglês? Rudimentarmente, mas tinha o conhecimento necessário para conseguir ser aprovado na seleção para o Itamaraty. E isso pelo fato de ter estudado inglês. Um amigo do meu pai, cioso do meu desejo e do meu, posso dizer, talento para aprender, ele ofereceu a meu pai eu participar de graça em cursos de inglês lá em Aracaju. Isso abriu o mundo. No Canadá, depois do mestrado, quando eu volto para o Brasil, eu decidi fazer uma carreira acadêmica. Então, virei professor de economia na Universidade Federal de Uberlândia, depois fui fazer doutorado na Universidade de Campinas, na Unicamp, e na Unicamp me convidaram para ficar. E eu virei professor de economia na Unicamp.
Então, quanto tempo você ficou em Montreal? 2 anos. Tá, 2 e anos depois e voltou alguns para o meses. Brasil? Depois voltei. E naquela época também... E já voltou casado? Era casado, mas depois o casamento acabou e eu casei de novo. A minha segunda esposa é francesa e ela, além de tudo, foi importante no seguinte. Depois de alguns anos como professor de economia na Unicamp, e fazendo o que faz professor, dar aula, escrever, publicar artigos técnicos, etc. e tal, um belo dia me liga o editor de economia do Estado de São Paulo, perguntando se eu não queria escrever um artigo para eles. Um artigo de jornal, não um artigo acadêmico. E eu fiz um artigo. E a minha esposa, cujo pai foi o editor de economia do Le Monde até morrer, vira para mim e diz, eu vi como você ficou feliz com esse artigo que você escreveu lá para o Estadão. Digo, pois é, porque de repente eu tive uma repercussão tão mais ampla do que simplesmente a que eu tenho no meu trabalho acadêmico. Aí ela disse, olha, quantos você escreveria por mês? Aí eu disse, eu faria uns 2 por mês. Aí ela diz, olha, o grande receio de jornalistas trabalhando com não jornalistas de jornais é a confiabilidade da entrega no prazo. Porque o maior agonia de um jornalista, principalmente de jornal impresso, chega ali perto de 6 horas da tarde e está lá o pedaço da página esperando pelo artigo do articulista que não vem, né? Aí ela disse, então faça o seguinte, eu sugiro, você mande 2 por mês, eles vão publicar alguns, outros não, mas eles vão ver quão confiável você é. Aí eu, tá bom. Eu conselho minha mulher, eu conheço de casa, de fato, sendo filha do editor de economia do Le Monde, e eu fiz. E durante uns 3, 4 meses, mandava a cada 15 dias. E o Estadão publicou todos. E aí, conforme previu minha mulher, 4 meses depois, o editor liga, você não quer fazer disso um contrato? Aí virou um contrato. Aí abriu-se um capítulo novo na minha vida. Logo depois, alguns anos depois, o Celso Pinto, quando fundou o Valor, também me convidou, aí eu escrevia para o Valor. E esses artigos de jornal acabaram me fazendo uma ponte com, entre outras pessoas, com o ministro Pedro Malan e com o Armínio Fraga, quando era presidente do Banco Central, que acabaram me incorporando em listas de nomes que levaram a que eu acabasse entrando na equipe de governo, do começo do governo Lula. Aí muda, mais uma vez a história em função dos eventos e dos novos objetivos. E enquanto eu estava lá, acabo vindo para Washington, e aí a coisa muda de figura completamente. O meu ponto é que em cada momento no tempo, é uma sugestão que eu sempre dou aos mais jovens, né? Você tenha um horizonte, um objetivo, né? Lembre-se que você tem que acumular um conjunto diversificado de talentos, de capacidades. Inteligência emocional importa muito, qualquer que seja a atividade que você exerça, e, particularmente, para gente com uma origem como a minha, não tem outra coisa, não tem outro caminho a não ser estudar. Tem uma historinha também, se me permita, que eu acho que ela é relevante. Já em 2007, eu era diretor executivo no Banco Mundial, já tinha sido reeleito por mais um período de 2 anos, mas houve mudança ministerial em Brasília e aquele cargo era um cargo, embora um cargo autônomo, com 2 anos de mandato eleito, mas profissionalmente não faria muito sentido eu estar lá sem ter uma sintonia clara com o que pensa o ministro de Finanças do Brasil naquele momento, no ministro da Fazenda, dos outros países, mas principalmente do Brasil. E ficou claro naquele momento, 2007, que não haveria mais, na reunião anual do Banco Mundial de Singapura, ficou claro para mim que não haveria mais aquela sintonia e que eu deveria buscar outra coisa. E eu, naquele momento, estava adorando a minha experiência em Washington, não queria terminar ali. Então, fui conversar com um colega do Banco Mundial, que eu conhecia do tempo em que ele foi diretor do Banco Mundial no Brasil,
como enfrentar um problema da quarentena, porque há um problema na quarentena de quem vem para os boards dessas instituições, que você, quando sai, tem no mínimo um intervalo de 1 ano até que você possa ter um cargo nessas posições. É uma quarentena razoável de se compreender. Então, eu fui perguntar a um colega se ele tinha uma sugestão, né? Aí o Gobin Nankani, que depois faleceu, não muito tempo depois, mas disse, tá vendo? Minha sugestão, você escolha um tema quente, tópico. Faça o que você sabe fazer, que é estudar. Fale sobre esse tema. Que aí a gente consegue um patrocínio de algum doador escandinavo para poder você passar 1 ano lá no BID estudando esse assunto, que depois de 1 ano, eu tenho profunda certeza, eu mesmo vou ser um daqueles aqui no banco que vou te querer trazer de volta para o banco. Tá bom. Aí eu... Biocombustíveis. 2007, 2006, 2007. Os biocombustíveis do Brasil, etanol à base de cana-de-açúcar, muito melhores ecologicamente do que o etanol de milho lá dos Estados Unidos e tal. Eu digo, Aí citei a bunda, literalmente. Catei ex-colegas da Unicamp, material técnico, da usina dos usineiros de açúcar de São Paulo, e montei um textinho sobre biocombustíveis. O dividendo desenvolvimentista dos biocombustíveis. E o pessoal do banco me colocava em tudo que era evento para falar, né, sobre o assunto e tal. Num desses eventos, lembra da história que eu falei do plano, que era conseguir um dinheiro de suecos para passar 1 ano no BID, né? Como bolsista lá. Num desses eventos, em Londres, me colocam na mesa com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Moreno, Elizabeth Moreno. Depois da minha fala, ele vira para mim e pergunta, você escreveu sobre isso? Aí eu já tinha lido o texto antes, passo para ele, e 15 dias depois ele me convida para almoçar e pergunta, você não quer ser um dos meus vice-presidentes? A emenda saiu melhor que o soneto, mas mais uma vez, é claro, teve outros fatores que o levaram a me puxar, mas foi o meu estudo sobre biocombustíveis que abriu, no mínimo, uma grande oportunidade, uma grande desculpa para ele dizer que me escolhia porque ele queria difundir o modelo brasileiro de etanol pela América Latina e Caribe. E não muito tempo depois, alguns poucos anos depois, o presidente do Banco Mundial me fez 3 ofertas até me fazer voltar como vice-presidente, um dos vice-presidentes do Banco Mundial, para lidar com os assuntos que sempre foram a minha paixão, comércio internacional, gestão do setor público, dinâmica de dívida, igualdade de gêneros e crescimento econômico, estratégia de redução à pobreza e assim por diante. Então, mais uma vez, a ponte para mim foi estudar e aproveitar as oportunidades. Na época ainda do Fernando Henrique, que o Brasil precisou de um socorro no FMI, você ainda não estava lá. Essa época você estava no Brasil. Estava no Brasil, ainda não estava no governo ainda, mas quando foi para o governo, nós acompanhamos, eu fiz parte, eu era justamente o secretário de Assuntos Internacionais, que é o elo entre a Fazenda e as instituições multilaterais de Bretton Woods, ou seja, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Nós e o Banco Central. Então, acompanhei o final do processo, que é quando o Brasil tem a condição de liquidar a dívida que tinha feito com a FMI. Um detalhe importante que é o seguinte, Bruno, eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte do time que fez o que tem que ser feito para que o país adquirisse, pela primeira e única vez na história, o grau de investimento. E ali a agenda é clara, tinhas que manter o tripé da responsabilidade macroeconômica, não apenas a autonomia do Banco Central, na época não independência total, mas autonomia operacional, a flexibilidade da taxa de câmbio e um compromisso fiscal, e não por acaso o nosso compromisso de aumento do superávit primário, de tal forma a garantir uma trajetória esperada
de declínio da dívida depois de alguns anos é o que fez a base do grau de investimento do Brasil. E depois perdemos, mas o fato é que fazer parte daquele esforço, para mim, foi fonte de orgulho. Era um time excelente que a gente tinha. Tinha o Marcos Lisboa na política econômica, tinha o Joaquim Levy no Tesouro, o Bernardo Api como secretário executivo, o Rashid, que era alguém da burocracia, cuidando da Receita, e eu era o cara de assuntos internacionais. E agora é hora de falar sobre uma marca que está chegando no Wall Street Cast, a Empire Watches. Para quem não conhece, a Empire Watches é uma boutique de relógios novos e seminovos de alta relojoaria que atende todo o Brasil. Ela não só atende aqueles que procuram um status diferenciado através de um relógio, mas também aqueles que colecionam e até mesmo as pessoas que já descobriram que investir em relógios pode ser um ótimo negócio. Talvez você não saiba, mas tem muita gente conseguindo ótimos resultados financeiros investindo em relógios. Ficou interessado? Então escaneie esse QR Code aqui na tela e conheça todo o portfólio de relógios disponíveis na Empire Watches. Eles trabalham com todas as marcas renomadas suíças, como Rolex, Cartier, Audemars Piguet, Patek Philippe, entre tantas outras. E agora voltamos ao papo. Antes da gente começar a gravar, que eu te falei sobre o possível evento aqui, o Levy já disse que viria. Grande Levy. Então estaria com a gente também. Perfeito. Mas peraí, deixa eu ir encaixando as peças. Como foi a sua primeira saída, não saída do Brasil, mas depois de você ter dado aula na Unicamp e ter entrado no governo, como foi a sua vinda para cá? Primeiro foi para o BID. Foi para o Banco Mundial. Foi para o board, o conjunto, o conselho de diretores executivos do Banco Mundial. Mas e você veio para representar o Brasil? Na verdade, 9 países. Porque essas cadeiras do conselho são como o conselho de administração das instituições financeiras, com a diferença de que essas instituições de Bretton Woods têm conselho de administração residente. Ou seja, não é um conselho que se reúne a cada 3 meses ou a cada 2 meses. Dá expediente mesmo. Dá expediente, não é? Que é o modo como na origem de Bretton Woods as burocracias desses países acharam para manter o olho aí do que é que faria a burocracia internacional, não é? E nesse sentido, os membros todos são repartidos hoje em dia, 25 cadeiras no Banco Mundial. Alguns países têm cadeiras para eles próprios, Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido, França, Alemanha, mas a maioria, por exemplo, o Brasil, faz parte de uma constituency que se junta a Colômbia, no caso do Banco Mundial, Colômbia, Equador, Trindade e Tobago, Panamá, República Dominicana, Haiti e Filipinas. Então, a pessoa é eleita por esses países e, em princípio, a gente, como costumava dizer, tem um chapéu duplo. Você tem, como todo conselho de administração, você tem um chapéu fiduciário com a instituição e tem outro chapéu que é o de ser a voz desses acionistas que votam em você. Então eu vim e esses membros eles são eleitos por 2 anos. Nesses 2 anos eles são intocáveis. Saem se quiserem, mas não são demitíveis, a não ser alguma coisa muito grave que venha a ocorrer, não é? Mas é uma mistura, digamos assim, de um cargo que não deixa de ser político no apontamento, mas cujo ocupante da cadeira tem uma certa autonomia. Eu já tive, no período em que eu estive no Conselho, tive momentos em que eu tinha opiniões conflitantes entre os membros da Constituency. Então eu tinha que encontrar um meio termo. E para quem não entende claramente, em poucas palavras, qual o papel do BID, do Banco Interamericano? Tanto o BID quanto o Banco Mundial,
eles têm a função, a missão. Nesse primeiro momento você estava no BID ou você estava no Banco Mundial? Primeiro no Banco Mundial como membro do board. Mas depois, quando eu fui para o BID, aí eu já tinha virado staff. Aí já não era mais representante de país. Aí eu era funcionário, vice-presidente. Então, primeiro, o que faz o Banco Mundial? Tanto o Banco Mundial quanto o BID, eles, em princípio, eles fazem uma oferta de financiamento que complementa, que está em adição àquilo que os mercados podem oferecer aos países. Quer seja o setor público desses países, quer seja, em alguns braços dessas instituições, financiamento ao setor privado. Mas a marca principal é a seguinte: esses projetos têm que ser uma coisa em adição àquilo que o mercado oferece. Por quê? Porque esses projetos, esses financiamentos dessas instituições, eles contêm um subsídio. Eles contêm um subsídio nos seguintes termos. O Banco Mundial, ele tem um capital que é formado pelas contribuições dos países, né? E o Banco Mundial, assim como o BID também, usa os seus capitais para emitir papéis no mercado. E o financiamento é feito a partir desses papéis emitidos e comprados pelo mercado. E como é que isso é possível? É que, na verdade, o Banco Mundial, por exemplo, é capaz de captar recursos no mercado financeiro pagando quase a mesma taxa que o Federal Reserve Bank paga. Literalmente, o Banco Mundial consegue captar recursos pagando bem pouco ali. E com isso ele pode emprestar a uma taxa de juros abaixo daquilo que o mercado cobraria para o país. Então, por isso mesmo, em princípio, a ideia é que esses recursos sejam usados para fazer coisas que o mercado não financiaria diretamente. Tem que ter um cálculo econômico, tem o cálculo de custo-benefício, tem que ser aprovado com um resultado favorável em termos de benefícios ajustados a riscos e assim por diante. Tem que ter as salvaguardas de respeito a padrões sociais, ambientais, de governança, mas a rigor tem que ser alguma coisa em adição ao mercado, não é? Sempre emprestando para o governo? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, o Banco Mundial tem um braço que só empresta para governos de países de renda média, inclui o Brasil, que é o BID original, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Mas tem também um braço, que é uma agência, AIDA, que depende de doações feitas por países doadores, governos doadores, e que só repassa recursos para países pobres, e esses recursos vão ou de graça, como doações, ou com empréstimos bem de longa duração e com baixíssimos custos. Mas tem também uma outra agência, que é o AFC, que empresta para empresas privadas. E tem um outro braço que oferece seguro contra riscos políticos para investidores que pretendam obter. Então, você tem os vários braços. O BID também, hoje em dia, tem essas divisões. Tem, no mínimo, uma parte do BID que empresta para governos e uma parte que empresta para o setor privado. Quando eu fui vice-presidente no BID, depois de ter sido diretor executivo no Banco Mundial, a minha função era justamente o relacionamento com os clientes. Eu é quem tinha a carteira do que o BID fazia com os diversos países, né? Mas já quando voltei para o Banco Mundial como vice-presidente, de novo como staff, aí eu tinha a responsabilidade do trabalho técnico em algumas áreas, né? Tive também no Fundo Monetário Internacional por um período curto, antes de voltar ao Banco Mundial e me aposentar.
Porque o trabalho das três instituições, em algum grau, elas se assemelham, né? A única coisa é que o FMI, ele sim é mais voltado... Liquidez a curto prazo. Para os governos. Sim, o trabalho do Banco Mundial e do BID tem muito associado, assim como também, além do BID, nós temos o Banco Asiático de Desenvolvimento, que tem base em Manila, nas Filipinas. Você tem o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, base em Bruxelas. Tem também o banco baseado em Londres. Então, você tem esses bancos regionais e outras instituições que vão também, que foram sendo criadas. Hoje, a CAF, na América Latina, cresceu em tamanho e importância. Um pequeno detalhe, Bruno, que vale a pena realçar é o seguinte. Eu mesmo já escrevi sobre o seguinte assunto. Os riscos de fragmentação nesse conjunto de instituições multilaterais. É o risco de que essa proliferação pudesse levar a ter instituições seguindo padrões diferentes, seguindo normas. Pois bem, uma das minhas dos últimos trabalhos no Banco Mundial, em 2018, foi com respeito a um projeto em Manila, nas Filipinas, que foi um projeto de saneamento, um projeto de tratamento de algumas, como é que a gente chama? Plaintiffs, meu Deus, o Sérgio põe aqui agora trocando palavras de português para inglês, assim, nas águas dos rios, aquelas palafitas. E tinha umas palafitas em Manila, tornando os ocupantes extremamente vulneráveis a fenômenos de enchente dos canais que cortam a cidade e assim por diante. E naquele momento tinha um projeto de remoção e de reordenamento da estrutura de ocupação desses espaços em Manila. E a equipe, não por acaso, a equipe que estava fazendo o projeto era uma equipe chefiada por um técnico holandês, que se jactava de dizer, e com razão, que ninguém no mundo entende melhor de gestão de água do que holandês, né? E que tinha feito um projeto exatamente parecido em Salvador. Eu tinha conhecido em Salvador as palafitas em 2004, eu não tive coragem, o Sérgio Pano Pobre aqui não teve coragem de subir nas palafitas que eu vi lá, não é? E eu depois voltei em 2013, e, meu Deus, aí as pessoas tinham sido removidas, levadas para localidades próximas, as palafitas tinham dado lugar a uma estrutura segura, e esse mesmo pessoal estava lá, nas Filipinas, operando. E quando o projeto estava perto de terminar, aí o Banco Asiático de Desenvolvimento de Infraestrutura, dos chineses, bate na porta e diz, podemos nos juntar a vocês? Né? E aquilo foi assim uma notícia triplamente boa para todo mundo. Por nós do Banco Mundial, porque aquele projeto estava limitado pelo volume de recursos disponíveis, boa para os filipinos, que puderam ter mais recursos para aquele projeto de reformatação da área urbana, e bom para os chineses, que puderam incorporar no banco deles, banco com sócios multilaterais, claro, um projeto de alta qualidade. Então, a complexidade, Bruno, é que você tem espaço, de fato, ou para cooperação ou para competição entre essas instituições. Eu mesmo vi ao longo dos meus anos em Washington momentos em que BID e Banco Mundial estavam colaborando, mas também vi momentos em que as burocracias estavam concorrendo, entendeu? Você tem os dois. Eu tenho na minha cabeça aqui uma lista de coisas que eu queria explorar. Então, de uma forma assim bem... Vamos fazer quase que um bate e volta, porque senão eu vou ter 100 perguntas. Você comentou agora há pouco que você está terminando um livro que fala... Não é sobre ciclos econômicos, mas é esse novo... Eu não memorizei. Tá, perfeito. É sobre o que, em português, a gente poderia dizer a reinicialização da economia mundial. Alguns
3 anos atrás, eu publiquei um livro sobre globalização e desenvolvimento econômico, que teve como base, em grande medida, um período a julgar pela evolução de queda de pobreza e de aumento de renda de boa parte dos países de trás, foi o grande período exitoso da globalização. Pois bem, o que ocorre é que a gente tem assistido nos últimos anos uma sucessão de choques, uma sucessão de mudanças quase de proporção bíblica. Se você pensar o livro de Ezequiel e as referências lá, praga, tivemos a pandemia, fome, bom, antes disso, guerras, né? Temos tido guerras, invasão da Ucrânia, guerra de Gaza, com os correspondentes efeitos sobre o preço de alimentos por um grande período e, portanto, fome. Se você pensar a maior frequência de fenômenos climáticos adversos, conforme expresso em maior presença de secas seguidas por enchentes. O que a gente assiste nos últimos anos, isso é estatístico, não tem negacionista de mudança climática que possa negar a estatística. Isso tem também, todos esses choques que estou mencionando, eles têm consequências em termos de política. Ainda por cima, por vários motivos, o desencanto com globalização em boa parcela dos países avançados, ricos, foi o que esteve subjacente ao sucesso de campanhas como o Brexit na Inglaterra e a vitória do Trump aqui nos Estados Unidos em 2016. E esse sentimento subjacente, ele não se apagou, muito pelo contrário, até de certa forma ele continua aí vivo. Esse sentimento anti-imigrantes, com uma certa xenofobia, em vários casos, e que vai ser tão importante que vai ser um elemento importante nos processos eleitoral, tanto na Europa quanto aqui nos Estados Unidos, né? Então, esse sentimento anti-globalização, que foi crescendo na década passada, hoje está mais forte do que nunca, né? Que é o que explica a avidez com que governos... você vê que tem uma convergência entre democratas e republicanos aqui nos Estados Unidos em favor de políticas contra a abertura comercial plena e assim por diante, né? Isso, somada a visível acirramento de uma rivalidade Estados Unidos-China, né? Por mais que essa rivalidade ela pode ter um tom ultra, digamos assim, isolacionista, com a perspectiva de desligamento total, como evocam alguns o ex-secretário do Trump, o Lighthizer, literalmente, a palavra para ele é decoupling, né? Descolamento. Enquanto que numa versão não menos radical, como a dos democratas, por exemplo, a palavra de-risking é mais aplicável, é cobertura de risco. Então, ambos são, de qualquer maneira, tanto o de-risking quanto o full decoupling, eles apontam numa direção de fim da era de políticas liberais de comércio e assim por diante. Então, esse conjunto de fatores está mudando a dinâmica da economia mundial. E, inclusive, não é positivo para o crescimento global e torna, inclusive, mais complicada a resposta multilateral aos problemas que a humanidade tem que defrontar. Quer dizer, você pensa na mudança climática, é mais difícil fazer. A resposta de política industrial nos Estados Unidos a respeito dos setores de energia limpa joga contra a transição energética aqui, por mais que os outros objetivos possam ser apontados. Enfrentar o problema de cybersecurity, enfrentar o problema das dinâmicas populacionais, enfrentar o problema de possíveis novas pandemias, tudo isso
está mais difícil por esse, digamos assim, esse declínio do poder multilateral. É disso que trata o livro, mais ou menos. E a gente sabe que a economia vive de ciclos. E a gente teve um ciclo muito próspero até a pandemia. A pandemia foi uma situação à parte que fez alguns setores retraírem e outros acelerarem como nunca. Então hoje a gente tem um mercado de equities, de ações americano, que é, de certa forma, eu diria que equities no mundo, né? Porque a concentração está aqui, que não parou de acelerar durante todo esse período. E simultaneamente uma situação que todos os países estão quebrados, mais ou menos, né? Mas a imensa maior parte está todo mundo endividado. O que você tem? Você vê? Como é que você vê esse imbróglio? A gente não está perto de uma explosão, de uma bolha, uma correção, vou chamar, uma correção nos mercados. Perfeito. Se não, digamos assim, necessariamente alguma crise profunda sistêmica, mas estamos caminhando nessa direção. Explico. Primeiro, você bem observou como essa dinâmica de ativos financeiros tem sido extremamente concentrada em ativos de tecnologia aqui nos Estados Unidos, inclusive absorvendo recursos do mundo inteiro, né? Que é um dos fatores subjacentes a essa hipervalorização do dólar, que é, em si, uma dificuldade para a economia americana. Aliás, não é por acaso que a gente já assistiu manifestações contrárias à valorização do dólar, vindo não apenas do próprio Trump, mas também já do Vance, do candidato alterno, né? Do candidato à vice-presidência. E o fato é que essa exuberância de high-tech tem implicações, inclusive, sobre a posição do dólar. Pois bem, mas principalmente, e aí eu vou mais diretamente à sua pergunta, a novidade, uma certa novidade histórica, agora recente, é a dinâmica de endividamento dos setores públicos desses países. Depois da crise financeira global... Estou falando de 2008. 2008, isso. Nós tivemos um acirramento de algo que já estava um pouco presente antes, que foi uma era de juros muito baixos. Inflação baixa e juros tão baixos que em alguns países eles tiveram que ir, juro básico, para patamares negativos em termos reais, né? Japão, Suíça e assim por diante. Nesse contexto, os déficits públicos e as dívidas públicas não eram tanto fonte de preocupação. Por quê? Porque você se financiava... Estava barato. Barato, pois é. Só que esse conjunto de choques que me referi, eles alteram a dinâmica macroeconômica no sentido de que agora você tem a maior frequência de choques do lado de oferta, certo? A pandemia levando a rupturas de cadeias de logística, as mudanças climáticas levando a momentos de secas ou de inundações, jogando fora a produção alimentícia. Você tem uma frequência maior de choques, as políticas comerciais levando a choques de custos. Você tem uma frequência maior de choques do lado da oferta. Isso tende a levar à ideia de que os juros reais eles não vão voltar, a maior parte do tempo, aos patamares baixos daqueles de depois da crise financeira global. Além disso, entramos numa era em que você tem políticas comerciais proativas, políticas industriais proativas com déficits, são o IRA, o Acordo de Redução da Inflação, que na verdade é subsídio para a energia limpa, a lei dos semicondutores, os subsídios na Europa, respondidos com subsídios por japoneses, coreanos e também pelos próprios chineses. Então nós temos uma era em que a presença de subsídios e de gastos públicos maiores também é outro fator.
Além, obviamente, dos gastos com armamentos que crescem num contexto de rivalidade geopolítica e guerras, e ameaça de guerras maiores e assim por diante. Então, a dinâmica fiscal, visivelmente, ela entrou numa nova trajetória. Quer dizer isso que nós estamos prestes a ter algum tipo de debacle fiscal norte-americana o ano que vem? Não, aí é exagero, vai ter gente que vai apostar, mas agora a dinâmica de juros mais altos, déficits mais altos e a retroalimentação via conta de juros tende a apontar numa direção de fragilização. O CBO, que é o think tank lá do Congresso, think tank independente, vem apresentando cenários assim que, se você toma aqueles cenários como base, em 5, 10 anos a dívida pública norte-americana vai estar realmente muito explosiva. Então você tem uma novidade, que é essa deterioração fiscal, que acaba impactando, inevitavelmente, o custo de financiamento dessa dívida, porque aí o resto do mundo que compra a dívida pública norte-americana não vai aceitar juros baixos para comprar essa dívida. Então, mas e onde vai parar isso? Eu com o meu pessoal, a gente se reúne e debate muito esses temas, mas vamos inverter. Você me convida, fala, Bruno, vem trabalhar aqui comigo no Banco Mundial, vamos fazer uma análise do que vai acontecer, porque os países estão todos endividados. Ao mesmo tempo, vai chegar mais cedo ou mais tarde alguma correção nos mercados. Sim. Que são duas coisas totalmente separadas, né? Mas é que às vezes uma dispara a outra. Sim. Uma coisa é a seguinte, se os Estados Unidos estivessem endividados e as outras economias bem, é uma coisa, mas está todo mundo pedalando e... Sim, Bruno, mas o que importa mais aí é a trajetória. Você não precisa, digamos, você não está no estágio em que diga, não, você tem que reverter aos patamares de dívida de 4 ou 5 anos atrás. Mas você precisa sinalizar claramente que você não vai deixar essa trajetória explodir. Então, por exemplo, não por acaso, você vai encontrar em todos os relatórios apresentados pelas instituições multilaterais, pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário, esse clamor a países avançados que, de uma forma ou de outra, implementem ou sinalizem programas de ajustamento fiscal nos anos por vir. Eles todos insistem nisso. E aí as coisas às vezes preocupam. Pensa, por exemplo, as eleições americanas, tá certo? O resultado, Trump ou democratas, Kamala Harris ou quem quer que venha a ser o candidato democrata, vão ter provavelmente atitudes diferentes nesse lado fiscal. E a dinâmica histórica das coisas é tal que a gente olha assim na história recente desse país, os governos democratas são mais fiscalmente responsáveis do que os republicanos, né? Começaram lá desde o Reagan. Teoricamente era para ser o oposto. Né? Teoricamente era para ser o oposto, exatamente. O Congresso aprovou essa lei em 2017 que deu uma isenção tributária gigantesca, um valor de mais ou menos 1,5 bi. 1,7 bilhões, 1,7 bilhão de dólares, foi o total do pacote, que esteve em vigor desde 2017 e que termina ano que vem. Pelo pouco que se anteviu até aqui, se o Trump ganhar, ele provavelmente vai renovar. Por sua vez, o Biden, quando se pronunciou sobre esse assunto, propôs ou aludiu à hipótese de não renovar integralmente, manter a isenção para famílias com rendimento abaixo de $400 mil por ano, mas voltar à taxação de quem ganha mais do que isso. Né? Veja que isso tem uma diferença em termos de valor, paradoxalmente, como se, a julgar por esses enunciados, a candidatura democrata é menos fiscalmente irresponsável que a candidatura Trump. Né? A responsabilidade da candidatura Trump é tal que essa história de trocar a arrecadação do imposto de renda por um imposto sobre importações é de uma
fantasia. É de uma coisa que eu acho que só realmente pessoas mal informadas que podem vir a acreditar nessa possibilidade. Mas que infelizmente é a maioria. Pois é, o que é terrível, né? Porque literalmente a essas pessoas, se pudesse ser explicado, escute, são os pobres americanos Que mais vão sofrer. que vão pagar os impostos sobre os produtos importados, os 60% de tarifa sobre os chineses e os 10% para todos. São eles que vão pagar a conta, né? Então você vai, eventualmente, deixar de taxar a renda para substituir com o que você puder arrecadar de uma conta que quem vai pagar é o consumidor, quem depende do consumo. Que é isso que esse pessoal não se dá conta também, que é o seguinte: se por um lado houve o ajuste nada fácil à globalização por parte das camadas de baixo da população branca nas áreas do meio oeste norte-americano, com a migração de processos industriais para a China, tá certo? Primeiro, esse sofrimento das pessoas também teve a ver com tecnologia, não teve a ver com simplesmente coisa ir para a China. É isso que vem o populista e põe a culpa no chinês, né? Ou põe a culpa no migrante mexicano, o que é uma mentira. Isso, na verdade, o FMI mostrou estatisticamente como isso não se aplica. Mas tudo bem, então acreditam nisso. Mas também esquecem o seguinte, que em grande medida, se essas pessoas que perderam emprego por conta de migração manufatureira para a Ásia tivessem sido realocadas para outras áreas, se o sistema de proteção social americano não fosse tão ruim quanto porque é uma vergonha, um país dos mais ricos do mundo, a maior economia do mundo, e tem um sistema de proteção social que não tem seguro médico universal, o processo de oferta de requalificação das pessoas mais pobres não tem o mínimo de eficiência que você tem em países como os escandinavos e assim por diante. Então, esse mito de que taxar produto chinês vai impactar chinês, não vai impactar, é o próprio. Cujo padrão de vida melhorou muito nas décadas passadas pelo barateamento da cesta de consumo. E a essência do conceito econômico americano sempre foi, não vamos levar ao pé da letra o que eu vou dizer, mas quase isso, é o livre comércio, né? Sim. É o comércio econômico, é a facilidade, né? Isso é contra essa visão, é contra a essência do que fez a América. É uma regressão completa. Assim como a gente sabe disso, a coisa da migração, que é um detalhe importante, Bruno. Eu fiz um trabalho recente de pesquisa com um colega e amigo, Eduardo Andrade, em que a gente dividiu os países no mundo em 3 grupos, no que diz respeito ao ritmo de envelhecimento, né? Então você tem um subconjunto de países, principalmente na África subsaariana e uns poucos no sul da Ásia, onde a taxa de fecundidade das mulheres ainda está ali próximo de 2,9. E esses países ainda vão ter aumento da população, embora a taxas declinantes até o final desse século. Mas tem 2 outros grupos de países onde a taxa de fecundidade já caiu para baixo de 2,1 e a população já está encolhendo. E não é só país rico, não é só Japão, não é só Coreia, é também China, além dos europeus, mas Brasil, né? Brasil já está envelhecendo num ritmo mais rápido. O Brasil envelheceu em 25 anos o que a França levou 125. Pois bem, esses países que estão envelhecendo, eles vão inevitavelmente se defrontar com alguns obstáculos, alguns problemas. Problemas nos gastos crescentes com saúde, por conta da mudança etária. Problemas nos seus sistemas de aposentadoria, com mais contribuintes sacando do que contribuindo, né, do que colocando. Isso é o que nós chamamos de uma armadilha
fiscal geriátrica, né? Assim como também uma tendência a uma produtividade difícil de subir, porque você tem uma parcela crescente da população em idade não mais ativa. O país envelhece, a parte de cima da pirâmide populacional cresce e, portanto, você tem a produtividade geral dependendo de uma parcela menor, né? Então, a não ser que isso seja compensado por aumento de produtividade, aí vem todas as fantasias que a inteligência artificial vai permitir isso, né? O fato é que esses países se defrontam com uma dificuldade. Com exceção do terceiro grupo de países, que também já enfrenta esse problema do envelhecimento populacional, mas que tem sido capaz de compensar esse efeito via imigração. O que inclui, inclusive, os Estados Unidos. É a única solução. É a única solução. Aliás, E a mais barata, vamos dizer assim, né? O desempenho extraordinário da economia americana nesses últimos 3 anos tem muito a ver com a imigração que cresceu, voltou a crescer depois da pandemia, com Biden. Aí tem esse paradoxo, não é só aqui, é na Europa, dessas elites brancas, você se dá conta de que é um tiro no próprio pé. Mas eu acho que nem o próprio Partido Republicano tem plenamente essa visão. Eu acho que tem uma distorção no discurso do Trump em relação a isso. Eu acho que, de fato, todo mundo entende que a imigração é importante para oxigenar a economia e faz bem para o país. Só que ele pega esse tema e explora uma parcela... Ele explora de um jeito bem ruim e pegando a parcela dos imigrantes ilegais. Perfeito. Né? Não é a massa. Mas quando você comentou isso, agora há pouco me disparou uma pergunta assim, muito importante. Como é que a gente explicaria para alguém que está no Brasil qual é a diferença? Porque às vezes o brasileiro acha que a direita nos Estados Unidos é igual à direita no Brasil e a esquerda nos Estados Unidos é igual à esquerda no Brasil. E eu não vejo bem assim. Não sei se você concorda. Não, concordo inteiramente. Ainda que você tenha segmentos mais radicais entre os democratas, né? A la Bernie Sanders e assim por diante, que aliás, são coisas que o paradoxo acaba se explicando. Como é que você tem até simpatias entre o candidato a vice do Trump e o pessoal de Bernie Sanders? Eles convergem muito, né? Mas com efeito... Agora, esse fenômeno em relação a comércio, Bruno, a gente tem que reconhecer que mudou muito. Porque se alguém me dissesse 15 anos atrás que viria republicanos a favor do que fez o Trump no primeiro mandato dele, naquele tipo de guerra direta comercial com a China, eu acharia muito pouco provável. Mas, no entanto, o cheiro do cara de onde é que... E deu certo para ele, que se elegeu, né? Apelando para esse instinto... É bom que você mencionou isso também pelo seguinte, Bruno, também na Europa, acaba tendo uma coisa muito localizada, um preconceito contra imigrantes, particularmente, digamos assim, dependendo de características étnicas ou religiosas. Sabe quem está lidando muito bem com a imigração? O Canadá. Não para de aumentar o número de imigrantes, está se beneficiando disso e não tem, até então não tem sinais de geração de conflitos internos. Já eu conto a historinha do Canadá, bem rapidinho. Mas só para completar isso, uma coisa que é importante se saber é o seguinte, é uma coisa que a gente encontrou no trabalho que fizemos eu e o Eduardo Andrade. O grau de escolaridade da população nascida no exterior dos Estados Unidos é maior, é mais alto do que o da população local. Apesar do foco das câmaras de TV e das manchetes estar lá, naquelas pessoas atravessando a fronteira, o Rio Grande, ou lá na Europa, o foco está olhando
para os que chegam refugiados de barco pelo Mediterrâneo, naquelas condições horrorosas. O fato é que, estatisticamente, nós encontramos um upgrade no nível educacional da média da população que vive nos Estados Unidos por causa da imigração. Não é interessante? A história do Canadá que quero contar é o seguinte. Ano passado, recebi um convite para ir fazer uma fala no G20 na Índia, em New Delhi. Me mandaram passagem, mandaram um business e tal, né? Mas me mandaram com conexão via Toronto. Tinha que Canadá, parar em Toronto e de lá pegar o voo para New Delhi. Eu morando em Washington. Aí eu descubro que eu tenho que ter um transit visa. Eu tenho que ter um visa de trânsito no Canadá. Mesmo sendo residente americano? Isso. Talvez para a nacionalidade brasileira. Mas o fato é que, mas tudo bem, uma coisa passiva de ser feita eletronicamente. Então, eu fui lá, entrei no site, tinha vários sites, achei que era aquele, entrei no site, tenho meus dados. E na medida em que eu estou dando as informações, o site começa a me fazer perguntas estranhas. Qual era o endereço onde eu morei no Canadá? Lembra que eu morei no Canadá há 2 anos? Exatamente o que eu fiz lá. Referências no Brasil. Começa a me perguntar coisas da minha vida. Que coisa estranha. Tudo isso por um transit visa. E só me dei conta que eu tinha entrado no site errado, lá para diante, quando me vem 3 ofertas de trabalho. Literalmente. Vem oferta, se você quiser, tem disponível gerenciar um asilo perto de Quebec. Aí me dei conta, aí sim. Aí depois voltei para o site correto e peguei o meu Transit Visa. Mas me espantou como é que, por acidente, com as informações que eu dei, o Canadá me ofereceu um visa. Me ofereceu um trabalho. Vamos juntos aqui, quase como se a gente estivesse na sala da tua casa fazendo trabalho escolar. Porque às vezes eu fico refletindo sobre isso e nunca coloquei no papel. E não acho que a gente vai conseguir fazer isso aqui plenamente agora. Mas quando a gente pensa nos republicanos, que seria a direita aqui, a gente está falando num estado menor. Teoricamente, esse é o conceito. Estado menor. Sim. Isso bate com a direita do Brasil, que também tem esse mesmo entendimento, Estado menor. Ou pelo menos parte, porque a nossa direita... tá bom, mas em princípio sim. Tá. Os dois pressupõem que sejam liberais, sim. Mais liberais. Não, isso você tem... E quando a gente fala Estado menor, menos impostos. Em princípio, sim. E aí... Eu acho que a grande diferença... Bom, quando a gente fala então da esquerda, é exatamente, teoricamente, o oposto. Estado maior, mais impostos, e não necessariamente menos depende da área, né, do liberalismo, porque aí é onde começam os conflitos. Sim. Não sei se você quer fazer alguma contribuição. Eu queria fazer eu confesso, Bruno, o seguinte... Quem eu uso como referência para me organizar nisso, porque eu gosto, e vai ter o meu viés, mas evidentemente, Norberto Bobbio propôs, certa vez, uma definição do que é direita e esquerda. E propôs nos seguintes termos, que é uma coisa bem... Você vai perceber como ela reflete muito o espírito da social-democracia em contraste com o liberalismo extremo, digamos assim, da era austríaca. Ele propõe o seguinte: chamemos de direita aqueles que acham que a desigualdade que a gente assiste no mundo é um fenômeno natural e que tentativas de políticas públicas para mexer com ela não dão certo e só tornam as coisas piores. Enquanto, por sua vez, chamemos de democratas ou de esquerda, melhor dizendo, aqueles que acham que existem políticas que podem mexer com as condições de oportunidade diferenciada entre as pessoas. Eu gosto muito disso porque demarca, por exemplo... É claro que você pode, no detalhe,
discutir que políticas funcionam, quais não funcionam, o que deve existir para que as políticas deem certo. Mas elas conformam aí no campo da esquerda políticas de ação afirmativa, por conta de desigualdades originais de gênero, desigualdades étnicas, políticas de subvenções para pessoas mais pobres e assim por diante. Mas a ideia de que o Estado pode cumprir um papel de mitigador, de atenuador de desigualdades conforme elas existem. Concordo, até aí concordo 100%. Então, isso não encaixa exatamente naquele nosso estereótipo da direita, porque o que a gente assiste como... Bom, primeiro que, modernamente, a dimensão de costumes adquiriu uma importância que não tinha até mais recentemente, né? A direita hoje é uma reação a costumes que impressionam, né? Essa questão que você estava falando de atenuar as diferenças sociais, hoje, até mesmo a direita, tanto aqui quanto no Brasil, já entendeu que não tem como abrir mão dela. Por mais que pressupõe que isso não seja a essência do que é a direita. Tanto é o Bolsonaro assumiu e seguiu com os programas sociais, que era um medo que as pessoas tinham que ele acabaria. E aqui, mesmo entrando os republicanos, nada se altera em questão dos programas sociais. Mas onde está a diferença, sem entrar na pauta de costumes, que realmente virou uma bagunça, é que pressupõe que a direita sejam as pessoas ricas que votam. Sim. E a esquerda sejam as pessoas menos privilegiadas. E no Brasil, em algum grau, isso ainda existe. A gente sabe que o PT tem o Lula tem uma maior penetração nas camadas das pessoas menos educadas, menos estudadas e menos privilegiadas. Já nos Estados Unidos, é quase que tem não é que por completo, mas as pessoas, os negros e as pessoas realmente mais pobres, elas são democratas. Mas aquele meio termo virou tudo republicano. E os ricos, os estados mais ricos são democratas, que são de esquerda, usando esse princípio. Isso é muito confuso. Sim, não, você tem toda a razão. Nova York, por exemplo, é democrata. Nova York é democrata, pois é. Sim, mas disparado, né? Não tem... Washington... Não, Washington também é democrata. A população local é democrata. Todos esses... Eu tenho medo de afirmar aqui e falar alguma besteira, mas quase todos esses estados ricos aqui ao redor é tudo democrata. Com na média, a Pensilvânia está lá em cima, mas a rigor, Pensilvânia é um estado pêndulo. Um swing state. Que hoje, pelo menos, a julgar pelas pesquisas ainda, com Biden como candidato pelo lado democrata, cairia na mão do Trump, né? E, aliás, a liderança do Trump, na última dessas pesquisas que eu tive a oportunidade de ver, é uma liderança de 2,9%. Você diz na Pensilvânia. Na Pensilvânia. Que é onde ele ganhou 2016, né? O cara cheirou... quer dizer, não é que ele cheirou. Foi o uso bem feito da social media que apontou para ele o potencial dele ganhar e virar o estado, e o cara foi lá, enquanto a Hillary não foi lá uma única vez, e o cara ganhou Pensilvânia e ganhou o colégio, né? Então, tem essas nuances que são que não permitem um desenho. Mas e Georgia que deu vitória a Biden, e agora, nesse momento, dá vitória a Trump. Você não é perfeito, mas visivelmente nas áreas urbanas, nas áreas onde você tem maior grau de instrução, a propensão não é Trump. Não, sem dúvida. Não é? Para a gente encaminhar o nosso papo para o fim, o ponto que eu acho que é o mais relevante dessa história. E o Brasil nesse contexto? O Brasil está endividado. Eu li um artigo muito bom na Veja esse domingo,
do Maílson da Nóbrega. Sim, grande ministro. Sim. E eu gostei. Basicamente ele fala o que eu vejo. Ele fala assim, não tem jeito, estamos quebrados e não, pelo menos né, nessa gestão não tem nenhum sinal de que as coisas não vão piorar. Por mais que se queira. Nós não estamos, Bruno, eu li o artigo e eu gostei muito. Eu li no Maílson, li. E gosto muito. Eu até salvei ele aqui, mas quando você fala eu vou até pescar ele aqui. Eu devo observar o seguinte, já tem vários anos que eu venho escrevendo e falando sobre o que eu chamo de uma doença dupla que vem acometendo o Brasil. Que doença dupla é essa? É uma combinação de uma anemia de produtividade. É um país onde a produtividade não cresce pouco, ano após ano. E como bem diz Paul Krugman, nosso prêmio Nobel, produtividade não é tudo, mas é quase tudo. Porque se você não tem produtividade subindo, você não tem milagre, não tem como o país crescer e nós sairmos dessa armadilha de níveis médios de renda em que o país tem estado já há décadas. Pois bem, e essa anemia de produtividade, ela se alimenta e ela se combina com uma outra doença, que é, com o devido respeito às pessoas que têm o problema a que vou me referir, a obesidade do setor público brasileiro. Por que obesidade? Uma obesidade doentia no sentido de que o país gasta muito como proporção do PIB, os que mais gastam em relação a todos os casos comparáveis, mas com um efeito sobre a produtividade que é baixo. Entre outras coisas, a gente... isso para além... Não estou aqui querendo fazer crítica aos gastos de proteção social, não. É que, mesmo quando você tira os gastos de proteção social, a gente acaba gastando mal o resto todo. A gente gasta mal com investimentos em infraestrutura. A gente gasta pouco com investimentos em infraestrutura. Trabalhos do Banco Mundial, quando eu ainda estava lá, mostraram claramente como o Brasil, nos últimos 30 anos, tem gasto menos com infraestrutura do que o que seria minimamente necessário para manter a infraestrutura brasileira. Então, a infraestrutura está subinvestida, particularmente na rodoviária e saneamento. Não é? Energia, nem tanto subinvestida, mas o resto está subinvestido. Ora, o Brasil gasta quantas coisas? Gasta, olha, muito mais às vezes do que Bolsa Família. O Estado brasileiro funciona como bolsa empresário. 4,5% do PIB de isenções tributárias nos tempos em que eu trabalhava lá no Banco Mundial, sem retorno em termos de investimento. O nosso sistema de previdência, mesmo apesar da reforma agora, que já caducou, porque vai precisar fazer mais logo, ainda é um dos mais generosos do mundo com a parcela da população. Eu me lembro que ali, um pouco antes da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, o Brasil estava gastando com a população acima de 65 anos de idade a mesma proporção do PIB que Suécia e Japão. Com um detalhe, a parcela da população brasileira acima de 65 anos é a metade daquela que é no Japão. Quer dizer, a gente... Para alguns poucos, temos uma previdência ultra generosa. Tudo bem, teve a reforma, mas parte dos ganhos da economia obtida com a reforma já foi revertida com essa vinculação com o salário mínimo e assim por diante. Então, a gente tem gastos públicos com aposentadoria, gastos públicos com isenções tributárias, gastos públicos com salários em muitas funções, em que o trabalhador do setor público ganha um múltiplo muito grande em relação ao equivalente no setor privado. Isso inclui, inclusive, o pessoal do judiciário, mas não apenas, não é?
Então, o fato é que a gente gasta, mas gasta mal naquilo que diz respeito ao efeito sobre a produtividade. E aí a produtividade é baixa, é anêmica, por falta de investimentos em infraestrutura, que já mencionei, por falta de qualidade na educação, tá certo? E por um ambiente de negócios no Brasil que é horroroso. Ambiente de negócios diz respeito a tudo aquilo que acontece depois entre o portão da fábrica ou o portão da fazenda e o resto da economia. Abrir uma empresa, fechar uma empresa, resolver pendências judiciais com outras empresas, resolver pendências judiciais com o Estado, com o setor público, pagar impostos, não estou falando do tamanho dos impostos, estou falando da tarefa de pagar impostos, pegar uma licença de construção, tudo isso. O Brasil é dos mais duros de operar no mundo, em algumas áreas. Vou falar da campeã aqui, que é a área de pagamento de tributos. Eu me lembro um dos últimos relatórios do Doing Business do Banco Mundial, quando eu ainda estava lá. Pior do que o Brasil em matéria de pagar tributos, a tarefa de pagar, só tinha 2 países piores que o mundo. Tá? 2, de 187. Então, esse ambiente de negócios é uma dimensão que suga a produtividade. Você tem que contratar gente para operar nesse ambiente de negócio, talentos e assim por diante. Isso chupa a produtividade do Brasil. Empresas ineficientes que sobrevivem mais do que em outros países do mundo. E o preço que o país paga por tudo isso é essa anemia de produtividade. Então, respondendo a sua pergunta, não antevejo alguma crise fiscal, por exemplo, no período imediato. Olha, não estou descartando a possibilidade de que, se os juros aqui sobem muito fortemente, o financiamento da dívida pública brasileira comece a ficar mais caro e assim por diante. Mas eu não antevejo uma explosão. As duras penas, o arcabouço fiscal, a credibilidade flutua, muda a meta, não sei o quê, etc. e tal. Mas já foi uma boa notícia em relação a não ter nada, etc. e tal. Mas eu antevejo uma dívida pública crescendo um pouco nos próximos anos, mas não ainda em área explosiva. O que vejo como grave problema é que o potencial de crescimento da economia brasileira vai continuar baixo, como tem sido nas últimas décadas. E, aliás, as exceções confirmam a regra do que eu estou dizendo. O que é que nos salvou ano passado? Agricultura. Por quê? Produtividade crescendo. Por que produtividade? Porque a agricultura não está sujeita, não apenas se beneficiou de uma boa articulação de ciência e tecnologia, setor público e privado lá na origem, mas também, digamos assim, a agricultura opera num ambiente em que não tem um custo de fazer negócios tão forte como todo o resto da indústria, por exemplo. Então, agricultura, Embraer, Petrobras, quando não está submetida a ordens de compra local, etc. e tal, são as exceções de sucesso que confirmam a regra do que eu estou dizendo. Né? Agora, elas não são suficientes para levantar muito a taxa de crescimento do Brasil do patamar razoavelmente pífio que tem sido a das últimas décadas. Na época que você dava aula na Unicamp, você tinha alguns temas específicos que você lecionava? Dei muito de economia internacional, né? E quando podia, de economia brasileira também. Sensacional. E quais os próximos planos do Canuto? Próximos planos do Canuto, aposentado do Banco Mundial e do Fundo Monetário, é continuar fazendo as coisas que eu mais gosto hoje em dia, que são de conversar e escrever sobre os temas de economia global, de desenvolvimento, de Brasil, e ter um tempinho para também dedicar aos netos. Né? Importante. Isso.
E os filhos já estão crescidos e por aí vai, né? Uma coisa importante que eu acho é manter a atividade como estudioso, porque isso é realmente alimento, faço por prazer. Você é ativo nas redes sociais? Não sei se... Bom, eu tenho... Você tem Instagram? Tenho Instagram, tenho... Mas é Otaviano Canuto? Otaviano Canuto, Como se fala, isso, tudo junto? Isso, tudo junto, Otaviano Canuto, isso. Tenho o Facebook, tenho o LinkedIn, Você tenho publica Twitter. coisas no LinkedIn? Sim, um bocado. Aliás, é o meu principal lugar de postagem de material técnico. E uso menos Twitter hoje, Twitter caiu de repercussão, mas uso sim, E assim também como eu te acompanho. Em todos eles é Otaviano Canuto. Isso. Porque eu estou perguntando porque quem está assistindo para poder te acompanhar nas redes. Perfeito. Bom, e para fechar, eu tenho um convite que a gente marque uma participação sua no Manhattan Connection, com toda... Não vai faltar pauta, né? Porque sempre tem confusão econômica. Sim. Para você ser sabatinado lá pelo Lucas, pelo Caio, pelo Diogo, e a gente possa bater um papo. Com um prazer. Que bacana. Queria agradecer muito você ter vindo nos visitar aqui de Washington para Nova York e espero que a gente volte num próximo podcast, talvez com 4 pessoas na mesa, algum tema que a gente reúna um grupo de pessoas para debater, fica ainda mais aquecida a conversa. Perfeito. Prazer grande meu. Otaviano, muitíssimo obrigado e obrigado também para você que nos acompanhou até aqui. Para quem ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de acionar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes sociais, @Bruno Corano. E a gente se vê a semana que vem. Obrigado.